Salve, salve galera! Professor Renan Rosa, professor de Física, com vocês mais uma vez. Vamos fazer agora exercícios de estudo dos gases, galera, sempre com um olho no nosso Enem. Então vamos lá, people, eu separei 5 exercícios para gente. Primeiro, pessoal, considerando que o volume de um gás ideal, isso é importante, gás ideal, seja 0,5 metros cúbicos, numa temperatura inicial de 0 graus Celsius. Pessoal, só um detalhezinho aqui. A nossa escala no sistema internacional é a Kelvin. Para converter de Celsius para Kelvin, eu somo 273, beleza? Então toma cuidado com isso aí, tá? Com a temperatura, escala Kelvin. E a pressão P1, tá? Pressão inicial. Então podemos afirmar que na pressão P2, tá aqui P2, ele está falando que a P2 é a metade da P1, 0,5 vezes P1. E T2 é 10 vezes a temperatura inicial. Qual é o volume do gás? Então vamos lá, vamos anotar os nossos dados. Então ele tem aqui, ó, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial 0 graus Celsius. Sabe o que eu falei para você? Soma mais 273 que você tem a temperatura na escala Kelvin, beleza? Pressão final, metade da pressão inicial, o volume que é o que a gente quer achar, e a temperatura final, que é 10 vezes a temperatura inicial, ou 273 vezes 10, tá bom? Estou botando aqui só para você poder visualizar qual é a temperatura, mas nós vamos trabalhar com a função, tá? Então, ó, PVT Povotó, ou equação de Clapeyron, tá bom? Aqui eu botei 1 porque ele está usando 1, tá bom? Independente disso, PVT, Povotó, da maneira que você quiser decorar. Então, vamos lá. Pressão final. Quanto que é? É o P2 aqui, ó, 0,5 P1. Então, 0,5 P1. Volume final, eu chamei de V2. Temperatura final, 10 vezes a temperatura inicial, ou seja, 10 vezes T1. Ah, Renan, poderia colocar 2.730? Sim, poderia, tá? Vai dar o mesmo valor. Pressão inicial, P1. Volume inicial, 0,5. Temperatura inicial, T1. Ah, Renan, poderia ter colocado 273? Sim, galera. Por que eu deixei em função de T1 aqui? Para fazer menos conta possível, tá? Olha só. Pela mesma razão que eu vou fazer isso aqui, ó. 0,5 vai embora com 0,5. P1 vai embora com P1 e T1 vai embora com T1. Se você tivesse usado 273, 273 ia embora com 273. Ia sobrar quem? O 10. Beleza? Multiplica cruzado, tá? Sobrou o quê? V2 sobre 10 igual a 1. Multiplica cruzado. V2 é igual a 10. V2 é igual a 10 metros cúbicos, que dá a letra D. Ok. Segunda, galera. Vamos lá. Ele dá um texto pra gente e ele fala o seguinte, né? Na pressão atmosférica, eu tenho a umidade relativa do ar em 100%. Eu quero saber qual é a minha umidade relativa do ar quando a minha pressão atmosférica for 3,0 vezes 10 elevado a 3 Pascal. Aí ele dá um dado importante para a gente. A pressão atmosférica vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, vamos meter uma regrinha de 3. 10 a quinta 100%. 3 vezes 10 a terceira, x. Multiplicando cruzado, tá? O que o 100 é? 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, ó, 5 mais 2, perdão, 3 mais 2, 5. Então, 5 vai embora com 5. X é igual a 3. Então, resposta, 3%. Beleza? Fácil, fácil, fácil. Ó, Unicamp, tá? Um dos vestibulares mais concorridos e mais difíceis do país. Tá bom? Unicamp. Não é qualquer coisa não, tá, galera? Então, você está vendo aqui que não só de questões difíceis vive a Unicamp, tá beleza? Galera, muita gente errou esse problema na Unesp. Muita gente. Por quê? Porque o cara ele te dá aqui esse recipiente que ele fala que o volume é 50 milímetros. Tá? Então, a capacidade dele é 50 milímetros. Aí tem 35 de remédio. Tá? Se eu tenho 50 e 35 de remédio, sobra quanto de ar? 15. Aí o que a gente está fazendo? Estudo dos gases. Só que a galera, quando fez aqui, muita gente usou o volume do líquido. Tá? Então, derrapou aí. Então, ó, vamos lá. A minha pressão inicial é P1, o meu volume inicial é quem? 50, que é o volume total, menos 35 de líquido, sobra 15. Minha situação final é o quê? Pressão final, que eu também não sei quanto que é, chamei de P2. O meu volume final, que é o quê?
Se eu já tinha 15 de ar, quando eu tiro 10 de líquido, automaticamente eu ganho mais 10 de ar. Então, 15 mais 10, 25. Então, aqui eu tenho 25 ml de ar. Beleza? Então, vamos lá, galera. Ó. Renan, por que você está usando essa equação? Por causa disso aqui. Ó. A temperatura do sistema permanece constante. Se é constante, é um processo isotérmico. Então, equação do processo isotérmico. Tá? Assiste lá a nossa aula teórica, que você vai entender o que é isso. Então, é essa aí. Então, vamos lá. P1, 15, P2, 25. Beleza. Mas o que eu estou calculando, praticamente? Ele está querendo saber o seguinte, galera. Olha, na situação final em que a seringa com medicamento estava encaixada no frasco, a retirada desta dose fez com que a pressão do ar dentro do frasco passasse a ser em relação à pressão inicial. Então, eu quero saber quanto que é a minha pressão final em relação à inicial. É por isso que aqui ó, o P1 e o P2 para a gente independe se eu tenho um valor. Eu vou deixar isso em função de P2. Então P2 vai ser o quê? Ó, esse 25 que está multiplicando muda de lado dividindo. Então P1, P2 é igual a P1 vezes 15 dividido por 25. E 15 dividido por 25 dá 0,6. Ou seja, 0,6 numa linguagem de porcentagem corresponde a 60%. Então, P2 é 60% de P1. Beleza? Com isso, né, se P2 é 60% de P1 e P1 é 100%, quanto é que falta para 100%? Isso aí, 40%. Então, P2 é 40% menor do que P1. Beleza? Então, vamos nessa. Ó, textinho grande, não vou ler esse texto, depois você lê, vai dar um print, vai deixar seu like, seu comentário. E ó, admita que imediatamente após a colocação do gás argônio, então eu sei que eu estou trabalhando com gás argônio, sobre uma pressão de 1 atm, temperatura de 300 kelvin e massa de 0,16 gramas. Tá, vamos ver o que mais ele fala. Nessas condições, o volume em mililitros ocupado pelo gás na embalagem é... Legal, vamos lá. Eu tenho massa. Essa massa aqui eu tenho que trabalhar com ela. Só que nas minhas equações aqui dos gases eu não tenho massa. Não tenho massa. Não tenho massa em PV tipo Votó, não tenho massa em processo isotérmico, isobárico. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Adote massa molar do argônio, 40 gramas por mol. Ai, me deu uma constante aqui, ó, R. Beleza, então eu tenho que descobrir quantos mols eu tenho em 0,16 gramas. Se eu tenho 40 gramas em 1 mol, 0,16 gramas vão ser N mols. Então, ó, N vai ser o quê? Multiplicou cruzado, 0,16 dividido por 40, 4 vezes 10 a terceira mol. Então, descobri o número de mols. Agora que eu descobri, ó, V é igual a nRT. Pressão, volume, número de mols, constante e temperatura. Então, vamos lá. A pressão é 1. 1 vezes V, número de mols 4 vezes 10 a menos 3, constante 0,08, ele deu isso aqui para a gente, e temperatura 300 Kelvin, tá? Legal, ele já deu para a gente em Kelvin, tá, galera? Não precisa converter. Então, vamos lá, galera. Ó, você não vai ter calculadora, você não vai ficar fazendo essa conta grande aqui, tá beleza? Então, ó, aqui tem dois macetes aqui que você poderia fazer. Ou você cortava já esses dois zeros aqui com esses dois, aí ficava 3 e 8. Mas vou mostrar para vocês o porquê que chega nisso. Se eu andar com esse zero aqui, ó, duas casas, esse cara vira 8 vezes 10 a menos 2. E o 3 é o quê? 300 é o quê? 3 vezes 100. 100 é o quê? 10 ao quadrado. Então, ó, 10 a menos 2 com 10 a mais 2, vai embora. Sobra o quê? 4 vezes 10 a terceira, 8, 3. Então, multiplica 4 com 8 com 3, você vai dar 96. A potência se repete. Tem essa resposta? Não. Por que não tem? Porque eu achei essa resposta em litros. Ele está pedindo em mililitros. Só que o que é o mililitros? Mililitros é 10 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Então, esse cara vira 96 mililitros. Beleza? Aí dá a minha letra A. Beleza, people? Vamos nessa para a gente fechar a nossa listinha. Ó, uma certa quantidade de gás ideal. E ideal ajuda muito. Ou seja, o que fala isso? Eu posso usar minhas equações. Ocupa inicialmente o volume inicial de V0, pressão P0.
Se sobre esse gás é realizado um processo isotérmico, aí minha equação, dobrando sua pressão para 2 vezes a pressão inicial, qual será o volume? Então, vamos lá, galera. Pressão inicial, volume inicial, pressão final, 2 vezes a pressão inicial. Tá aqui. E o volume final que eu quero achar. P0 vai embora. Sobra o quê? V0 igual 2 vezes o volume final. Só que ele quer saber o volume final. Passa esse 2 para o outro lado. Então, V2 é igual a V0 sobre 2, ou seja, é a metade do volume inicial. Beleza, galera? People, forte abraço para vocês e até nosso próximo encontro. Foco, deixa seu like aí, seu comentário. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que assim que puder eu respondo.